e do nada apareceu uns faroletes, era umas 6 da tarde, e Satanás jogou o carro que vinha no sentido contrário para cima de mim, e ele vinha montando aqui em cima do meu para-brisa, voando para cima de mim. Eu desviei pro acostamento nivelado, e ele pegou daqui do farol dianteiro até a lanterna traseira e acabou com todo o carro que eu estava aqui, o volante, tudo. Olho pro meu corpo. Naquela hora, eu sinto as minhas mãos de volta. Eu sinto minhas pernas de volta. Eu não me levantei, mas eu já senti o meu corpo de volta para a glória do nome do Senhor. O meu nome é Jean Clássio. Eu sou um ex-empresário e hoje um missionário que faz a obra de Deus no Brasil e também em alguns países, né? E estou aqui hoje no canal Semeando Vida para contar o meu testemunho com exclusividade. Nunca contei o meu testemunho na íntegra, muitas vezes já fui convidado, mas me sentia muito envergonhado de contar os detalhes da minha vida. Mas hoje eu estou aqui para exaltar, né, o nome de Deus, e eu quero falar com muita sinceridade a você e dizer que quero contar tudo o que Deus fez na minha vida, desde o início da minha vida até os dias de hoje. E o que mais eu quero destacar nesse meu testemunho é como Deus, como é lindo o poder de Deus, né? Quando Deus tem chamado na vida de alguém, nada impede de você chegar lá. E eu quero contar para você das coisas que aconteceram na minha vida e que não era para mim estar aqui. Mas Deus é tão maravilhoso e fiel e me trouxe aqui até os dias de hoje. E eu diria para você que a minha história é muito séria. Eu lhe peço um pouco de paciência. E é uma alegria estar aqui no canal Semeando Vida para estar contando, compartilhando o meu testemunho. Eu tenho 50 anos de idade. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo com 9 anos de idade. Como que era a minha vida? Eu venho de uma família extremamente idólatra, que nunca acreditou, nem sequer se preocupou com saber de Jesus Cristo. Eu sou o neto mais velho de uma família, né, o primogênito de pai, primogênito de avós, e me criei a minha vida com os meus pais, mas também com os meus avós, né? Vivia dividido na casa dos meus avós, na casa dos meus pais. Meus avós eram fazendeiros muito famosos, reconhecidos. E eles tinham um problema. Os meus tios, eles tinham perturbação, eles viviam acordando desesperados de meia-noite, com um monte de problemas. E naquela época eu não entendia, embora eu nunca experimentei isso que eu via meus tios experimentar. Eu sentia que, agora eu entendo que Deus já estava me preservando desde lá de trás, mas eu testemunhava essas coisas, né? E a minha avó ela visitava centro de feitiçaria, de macumbaria, né? Meus avós, todos os meus familiares, tinha candomblé na casa da minha avó e fazia aqueles, nós chamamos aqui no Nordeste de cariru, né, que é aqueles pratos oferecidos para Cosme, Damião, para outros demônios, e a gente se alimentava com isso 2 vezes, 3 vezes ao ano, tinha essas festas na casa dos meus avós, e ninguém ouvia falar de Jesus Cristo. Ninguém se interessava por Jesus Cristo, era algo assim. Aqui no Nordeste, há 40 anos atrás, as igrejas evangélicas eram muito tímidas, como eu sou do interior, então a gente praticamente não tinha isso, não via nada disso, era muito pouquinho. E a gente vinha com a minha avó à noite, nós íamos sinos tocando na cerca do meu avô, mais ou menos 500 metros do curral até a casa, e batia um sino em cada poste, em cada estaca da cerca. Bolas de gudes, várias no telhado da casa, cavalos correndo, eu com a minha avó andando para ir para a cidade, que era 3 quilômetros, e cavalos correndo, um monte de cavalos correndo na nossa frente, mas não tinha nenhum cavalo. Abríamos a cancela, eu me lembro que tinha homens estranhos de preto, esquisitos, do lado da cancela quando nós abríamos. Então era uma família totalmente perturbada por Satanás, né? Via muito mais coisas que aconteciam. E eu tinha 9 anos e testemunhava tudo isso, mas com 9 anos aconteceu algo curioso na minha vida. Eu comecei a acordar de madrugada chorando e gritando desesperado. E meu pai perguntava o que estava acontecendo. Eu falava: pai, vai ter o fim do mundo. Eu não sabia quem era Jesus. Com 9 anos eu nunca tinha ouvido falar de Jesus.
o mundo vai acabar e eu vou morrer, pai, o mundo vai acabar e eu vou morrer, pai. E ele, que isso, menino, que mundo vai acabar, vai dormir. E eu sossegava ali, dormia, mas na noite seguinte, sonhos de novo, esses pesadelos ou visão, não sei o que era. E eu passei vários dias sentindo isso. Meu pai não tinha nada para me dar, nem minha mãe, porque eles não sabiam nada de Jesus Cristo. Mas com 9 anos eu fiquei um menino perturbado, sentindo essas coisas e assustado. E um dia, andando descalço no meu povoado, na minha cidadezinha, eu vi uma igrejinha aberta à noite, né, que cantava um corinho. E o corinho dizia assim: vem, 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 vem cantar e orar também, pois é cantando e orando que você vai conseguir felicidade na vida, vai aprender a sorrir. Com 9 anos eu vi uma igrejinha aberta cantando esse corinho e eu fiquei tão empolgado, porque o meu desejo era ter felicidade na vida e sorrir, que eu não sorria com 9 anos. E eu entrei nessa igreja aos 9 anos de idade e aceitei o Senhor Jesus e fiquei ali. Aos 10 eu desci as águas, me batizei e comecei a ser um evangelista. Com 10 anos eu já pregava. E eu me lembro que naquela época nós não tínhamos celular e nós tínhamos um campeonato bíblico, né? Para ver quem sabia mais versos, mais salmos. Eu me lembro que eu sabia 278 versículos da Bíblia, recitava todos e dizia o local de todos. A igreja daquele tempo não tinha tecnologia, então o jovem, ele se dedicava, as crianças, os jovens, realmente à Santa Bíblia, à oração, às coisas do Senhor Jesus Cristo. E eu fui crescendo e me tornei um pregador. Eu comecei a falar para minha mãe aceitou. Falei para minha avó, que era macumbeira, minha avó aceitou, Deus libertou. Meu avô aceitou, meus tios aceitou e hoje todos os meus familiares, com exceção do meu pai que é desviado e de uma irmã que eu tenho, eu devo ter hoje 100 pessoas da minha família que todos servem a Deus. Virou uma tradição, todos que vão nascendo, vão aceitando. Nossa família serve ao Senhor Jesus Cristo desde 40 anos atrás que começamos isso, por testemunho de um menininho de 10 anos de idade que com 9 aceitou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então eu glorifico a Deus por Ele ter me chamado lá atrás, e ter feito essa mudança na minha vida e ter tirado a tristeza, o vazio, a solidão, o estresse, a depressão. Hoje eu entendo que eram essas coisas que eu sentia. E eu aceitei o Senhor e comecei a pregar e fazer encenações, peças, assim na igreja da morte de Cristo e outras coisas. Eu era muito envolvido na igreja. Mas com os 15 anos nós saímos daqui do Nordeste e fomos para São Paulo. E lá em São Paulo, meu pai com a minha mãe e eu, os meus irmãos, e lá em São Paulo eu era um menino muito, assim, meio destemido, né? E muito, nós chamamos aqui no Nordeste, muito afoito. Eu queria conhecer tudo, queria saber tudo. E lá em São Paulo eu comecei a trabalhar, eu era office boy. Eu nem conhecia São Paulo, mas já era office boy. E aí arrumei esse emprego de office boy, e achava as ruas e corria atrás, e a empresa gostava de mim porque eu desenrolava as coisas. Eu comecei com amizades, né? E lá em São Paulo comecei a ter amigos. E esses amigos, eles tinham, eles cheiravam cola, usava maconha, essas coisinhas, mas eu nunca, embora eu fosse amigo dele, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nada, nunca fui um menino de prostituir, porque eu sempre tinha aquele temor de Deus. Só que eu comecei a andar com esses jovens, eu tinha um problema, eu era meio valente, né? E aí nós andávamos ali, eu já com uns 16 anos, e pulava catraca de ônibus, eu não pagava uma passagem nos coletivos de São Paulo, não pagava uma passagem, pulava catraca de ônibus, fiz uma carteirinha falsa de motorista de ônibus, e o ônibus parava e eu apresentava o crachá, e eles abriam a porta de trás. Quando não apresentava o crachá, pulava a catraca. Eu era um pervertido e fui aos poucos abandonando o Senhor e me envolvendo com essas amizades erradas. E nós ia para as quermesses lá em Hortolândia, né, Campinas, e quebrávamos as barraquinhas e brigávamos, e era aquela demanda. Batíamos no cobrador de ônibus e queria bater no motorista, os ônibus iam para a delegacia. Então eu era meio metido a valente nessa época, mas não roubava ninguém, não fazia, mas era essa valentia, né, essas coisas. Então eu fui perdendo aquele zelo cristão e fui me pervertendo. E com 17 anos eu já era uma pessoa realmente bem envolvida com a malandragem em São Paulo, embora não fazia nada de grande. O negócio era só brigas e vandalismo e quebrar ônibus, essas coisas assim, né? E com os 17 eu trabalhava, e naquele tempo ter 3 em 1, ter som, ter tênis, era os iPhones de hoje, que não tinha celular, né? Então era isso.
Ah, quem tem um microsystem, um 3 em 1, um tênis bonito, uma camiseta, não sei o quê. Isso era tudo. E eu tinha essas coisinhas. E eu me lembro que eu tinha essa ganguezinha de vagabundinho, que eu participava e ia bater nos outros, ia arrumar briga, e ninguém podia olhar para mim na rua, não sei o quê. E eu me lembro que aos 17 eu resolvi vir embora para Bahia. E cheguei aqui, comecei ainda, embora Deus houvesse feito esse livramento, eu ainda não voltei para a igreja. Fiquei vagabundo aqui na Bahia. E comecei a trabalhar, e eu era vendedor de livros. Como eu era office boy de uma editora em São Paulo, eu virei um vendedor de livros numa equipe de vendedores aqui. E aí eu viajava e vendia e trabalhava e ganhava dinheiro já chegando aos 18 anos, rapidinho eu fiz uma casa para mim, comprei um carro, ganhando comissão para vender livros didáticos, enciclopédias, essas coisas em sala de aula, escolas. E eu era um grande vendedor, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, com 18 anos eu abri uma empresa para mim e virei um distribuidor de livros. Eu mesmo vendia os livros. E com 18 anos eu senti o desejo de voltar para a igreja, né? Só que eu voltei para a igreja, mas não era um crente meia boca. Sabe esses crentes que chega depois e sai antes? Chegava depois que o culto começava e saía antes que o culto terminava. Eu era um crente do meio, um membro de banco, como prego e parafuso. Eu era assim. E aí pervertido, não tinha zelo cristão, não tinha integridade, e vendendo livro, ganhando dinheiro. E aí comecei um complô dentro da igreja. Comecei a questionar os santos dízimos e as santas ofertas. E eu dizia, bom, isso aí não vai dar, isso aí não precisa dar dinheiro para pastor, não sei o quê. Um cara que cresceu na igreja começou com isso, o demônio colocou isso na minha cabeça. E aí fazia campanha, não era suficiente eu não devolver, eu que fazia campanha para outros não devolver. E eu dava muita ajuda, comprava cesta básica, ajudava as pessoas. Eu gostava de ajudar, sempre tive esse dom de ajudar, mas questionava muito nesse período os dízimos e as ofertas. E eu comecei a ficar assim e ganhava dinheiro. Daqui a pouco comecei a levar para São Paulo carradas de feijão, de farinha para entregar lá na rua Paulo Afonso no Brás. Eu era um grande cerealista, comecei já com 19 anos, eu fazia cargas de mercadorias levando para São Paulo, entregava e voltava e comecei a ganhar dinheiro. Mas um dia aconteceu algo extraordinário na minha vida, né? Eu, no meio dessas críticas e desfazendo das pessoas, criticando a igreja, falando do santos dízimos, um dia Deus resolveu me encarcar, e ele colocou a mão na minha cabeça e falou, eu vou te afundar até o chão para você aprender a me respeitar. Você precisa me respeitar. E no ano de 99 isso aconteceu, né? Eu ia para São Paulo com uma carrada de feijão, e era um feijão fradinho, muito caro, uma carrada de 300 sacos de feijão. E eu me lembro que esse feijão era tão selecionado, eu era muito criterioso, e os clientes também eram, e foi mandada a amostra, né, e era tudo bonitinho, conferido saco por saco. Mas na hora que eu chego lá em São Paulo, eu tive uma surpresa. Quando eu entrego o feijão, que está descarregando no depósito, que já está no meio do descarregamento, chega o dono do depósito, e ele diz assim para mim, ô Jean, faz favor. E ele me chama assim, e ele pega sabe aqueles furador de saco de feijão? Ele fura um, puxa o feijão todo podre. Fura outro, puxa o feijão todo podre. Fura outro, puxa o feijão todo podre. Todas as sacas de feijão, 300 sacas de feijão, estava tudo podre. Tudo podre. Eu me desesperei porque o feijão saiu perfeito da Bahia. Não molhou, não teve nada. Eu entendia do produto, nada. E eu fiquei desesperado. E eu voltei para casa. Eu falei, meu Deus, como que pode isso? Mas insisti em trabalhar. Levei uma carrada de farinha. Farinha de copioba. Quando chegou lá, a farinha toda embolorada. Bolouros na farinha, perdi uma carrada de feijão, uma carrada de farinha, e começou na sequência a ter prejuízo. Eu tive quase meia dúzia de cargas perdidas. E os cheques que eu havia vendido de outros produtos que eu levava, como doces de banana, queijo, as pessoas não me pagavam os cheques. E eu fiquei desesperado, eu entrei em parafuso, fiquei depressivo, fui no médico, ele falou, vou te passar um remédio de tarja preta, porque você está com depressão altíssima. E em 99 eu estava com a receita na mão de tarja preta. E eu sentava nas ruas da minha cidade com a cabeça entre as pernas e dava 4 horas da tarde. Eu não tinha, já tinha uma esposa e 2 filhos, né? E eu não tinha dinheiro para comprar comida. E eu me lembro quando dava as 4 horas da tarde, eu ia num amigo meu e falava, o nome dele é Alceno, né? Lá de Capim Grosso, ele tem material de construção. Eu falei, Alceno, me vende 2 sacos de cimento para mim poder
me vendo 2 sacos de cimento, eu colocava 2 sacos de cimento em uma bicicleta velha, porque eu tinha carro novo, já tinha perdido pro dono do depósito, que eu comprava mercadoria. Como perdi a mercadoria, dei carro. Eu tinha uma fazenda cheia de gado, desculpa, esqueci disso. Uma pequena fazenda com quase 60 cabeças de gado, eu já tinha dado tudo pro dono do depósito. A casa que eu morava, e eu sou arrimo de família, meu pai havia separado de minha mãe quando eu tinha 14 anos, então eu tinha uma casa minha, da minha mãe. Eu dei minha casa, minha e da minha mãe, para o dono do depósito, porque essas carradas, cada carrada é um valor alto, você pode estar verificando isso hoje. Então eu realmente perdi tudo. E os cheques que eu tinha não recebia, e eu dava dia de feira, eu não tinha o que fazer para comprar comida. Eu ia comprar 2 sacos de cimento, colocava na bicicleta velha, ia numa construção lá na periferia, e dizia: ô amigo, me compra esses 2 sacos de cimento. Aí ele comprava, eu pegava o dinheiro e comprava 1 quilo de carne com osso, de fato, sabe fato, que tem aqui no Nordeste, fato seco, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão. Como eu tinha dado minha casa para o depósito, eu morava numa casa de aluguel. Então toda segunda-feira eu tinha esse desespero, e um dia eu não podia pagar o aluguel, que era R$30 no ano de... Isso já era no ano, virando 99 para o ano 2000. Eu não tinha R$30 para pagar o aluguel. A mulher disse: ó, você está com 3 meses de atraso, então você vai sair da minha casa. E para não sair da casa, eu peguei o guarda-roupa grande que eu tinha comprado quando eu tinha condições para minha esposa, e tive que vender o guarda-roupa para poder pagar os aluguéis, porque eu não tinha como pagar o aluguel, sabe? Era algo desesperador. E como se não bastasse, eu ia dormir e acontecia coisas esquisitas. Eu me lembro que um dia eu estava dormindo e eu, atribulado, não dormia direito. Aí um dia, dormindo, eu vi sair um bicho preto, maior que um gato, de cima da minha cama, que estava deitado comigo, né? E eu entendi ali que era um demônio que estava ali. Eu estava numa perturbação tão grande que eu não sabia mais o que fazer na minha vida. Desesperado, sem saber o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. E passou meses e meses nesse desespero, e eu não conseguia resolver os meus problemas, não conseguia resolver nada. Eu não havia comprado remédio tarja preta para tomar, porque eu disse: eu não vou tomar remédio controlado, eu não sou doido, eu não vou tomar. Eu fiquei nesse desespero, e a minha vida era uma desgraça, sabe? Não tinha paz, em casa atribulado, a mulher xingando e reclamando todo dia porque eu não tinha alimento para colocar dentro de casa. Ia num colega meu que chama Jorlando, né, Capim Grosso, e pedia um dinheiro. Naquela época era R$5 uma lata de leite ninho. Pedia: me dá R$5 aí, Jorlando, para comprar uma lata de leite para o meu filho. Sendo que alguns meses atrás eu tinha uma casa no bairro Nobre, tinha uma fazenda, pequena fazenda com uma quantidade boa de gado, tinha carro novo, tinha alguns lotes na cidade. Eu perdi tudo, irmãos, tudo, e fiquei igual nós dizemos aqui, nas esmolas. Eu não tinha nada, nem comida para botar dentro de casa eu tinha. Isso, e além da minha esposa, ainda tinha minha mãe, e meus irmãos. E aí as perturbações de Satanás começaram a acontecer. Eu deitava para dormir. Quando acordava, a esteira eu deitava uma esteira para dormir, uma esteirinha e um colchão em cima, eu e a minha esposa, e os meninos num berço assim. Quando eu levantava, a esteira, quando eu acordava de manhã, a esteira estava enroladinha detrás da porta, e o colchão enrolado, e eu estava deitado no chão frio. Então, assim, era coisas estranhas que aconteciam, sabe? E eu não conseguia entender por que acontecia essas coisas. Eu lembro que um dia eu acordei de madrugada, e quando eu acordei de manhã, ou melhor, quando eu acordei bem cedo, as pessoas disseram, estava todo mundo com a cara feia dentro de casa. E quando eu perguntei, ou melhor, eu vi, eles me contaram, eu quebrei televisão, quebrei som, eu quebrei a casa todinha de madrugada, tipo sonâmbulo, sabe, essas coisas estranhas, e eu estava desesperado. E aí fui no médico de novo, falou: ou você toma esse remédio, você vai morrer, você tá doido? E eu voltei numa quarta-feira à noite para tomar o remédio, mas nessa quarta eu pensei assim: Senhor, eu te conheço desde os 9 anos de idade, tu me chamou em um sonho, tu me libertou de uma vida miserável, de um ambiente onde só tinha demônios, me deu santidade, me deu poder para voltar lá nesse mesmo ambiente dos meus parentes, da minha família, e trazê-los para os teus pés. Então, por favor, não deixe eu ficar escravo de remédio. Não era tão comum usar remédio controlado como é nos dias de hoje, embora até hoje eu não concordo com essas coisas. Eu creio que depressão, que pânico, isso é demônio que perturba. Satanás está por trás de todos os problemas que acontecem na face da terra, e Deus é que está por trás de todas as soluções. Isso é claro, né? Isso é claro. O diabo é dono, não existe terceiro elemento, porque isso aqui foi eu. Não, tudo que acontece na tua vida ou foi influenciado por Deus ou por Satanás. São Paulo diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Nós estamos num campo de batalha. Então Satanás, ele me perturbava com tanta força. E nessa quarta-feira eu resolvi fazer um voto a Deus. Falei: Senhor, se o Senhor me libertar disso, eu vou voltar a te servir. E eu voltei. Deus fez essa obra,
e me deu assim força. Eu fui para a igreja, numa quarta-feira à noite, lá na igreja, eu pude ser visitado pelo Senhor. Ele trouxe de volta o renovo, a alegria, gozo de salvação. E eu comecei a congregar animado de novo, já sem nada, passando necessidade. Mas é tão incrível como que Deus trabalha. Porque na semana seguinte alguém batia na minha porta, dizia: já vim aqui te pagar aquele dinheiro que eu nem esperava receber mais. Pequenos valores lá mesmo na minha cidade, aqui na Bahia, né? Os cheques que não recebia lá de São Paulo, o cliente ligava: vou te pagar. É incrível, irmão, como Deus trabalha. Porque antes eu estava totalmente derrotado, bagunçado, zoado, nada dava certo, nada acontecia, nada funcionava. E apenas 10, 15 dias depois tudo volta a ser normal. Eu começo no ano 2000 e ir com meu irmão para Brasília, já vender quadros de paisagens. Eu sempre fui muito dinâmico, trabalhador, né? E aí animado, já servindo a Deus de novo. Aí volto a vender isso depois dessa crise que aconteceu financeira e de saúde e familiar. Deus me dá de volta renovo, força. Eu vou para Brasília vender quadros. E lá eu começo a vender e ganhei muito dinheiro vendendo quadro. E aí, como eu era muito pesquisador, eu vi que as lojas de pneus em Brasília, elas jogavam um monte de pneus no mato, pneus bons, carcaças de pneus. E aí eu falava: ô meu amigo, o que você faz com pneu? Não, você joga no mato. Eu comecei a fretar um carreto. E eu catava aqueles pneus, colocava em cima de um caminhão, ia lá pro lixão de Brasília e dizia pro cara do carreto: ó, vou derramar tudo aqui, quando for à tardezinha você vem aqui me pegar de volta. Eu ficava lá no lixão, e eu ficava selecionando e olhando. E eu me lembro que eu levava 200, 300 pneus velhos, de lá eu achava 50, 100 pneus bons. Eu juntava, vinha um carreto de novo de tarde, pegava e me levava. Eu ia lá para a saída da Bahia, ali na 020, né? Para esperar caminhão. Ficava 2, 3 dias na beira do posto. Dormia no pátio do posto, orava o Salmo 91, dormia do lado de uma pilha de pneu velho, 100, 200 pneus, e levava para a Bahia, pegava 2, 3 caminhão para chegar na Bahia, um para Barreiras, outro para aqui Carnaçada, Ceabra, outro para chegar em Capim Grosso. Na época eu morava em Capim Grosso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com pneus e vendia pneus para a renovadora, para os clientes colocar no carro, aqueles que não podiam comprar um pneu novo. Eu comecei a ficar famoso, conhecido como Jean dos Pneus. E aí Deus começou a me dar tudo de volta. Eu ganhei dinheiro, né? Ganhei muito dinheiro. Aí fiz um prédio, né, no centro da cidade de Capim Grosso, prédio muito bonito. Comecei a comprar caminhão, e aí daqui a pouco eu já comecei a me envolver com a multinacional em Curitiba e comprava pneus de Curitiba e vendia aqui, e comecei a comprar um caminhão, depois outro, daí eu tinha 3 carretas bitrem, rodando e fazenda de volta, criava 320 boi, e era aquela coisa, sabe? Deus me deu muito mais do que o que eu havia perdido. Muito, nem chegava perto do que eu tinha antes, com o que eu estava tendo a partir do ano 2000, aí começou a aparecer essas novidades financeiras na minha vida. Então eu tinha 3 carretas, um prédio, uma fazenda grande com 320 boi, carro novo, caminhonete nova, né? Eu vendia 3.000 pneus, eu entregava 3.000 pneus aqui na Bahia, em algumas cidades do Ceará, norte de Minas, né? Piauí, Pernambuco. Então, algumas cidades, Sergipe também, eu era um grande representante de pneu, ganhava muito dinheiro. Só que eu tinha um problema, irmão. A maioria dessas mercadorias vinha com meia nota, eu sonegava imposto. Eu ajudava a fazer igreja, eu ajudava um monte de coisa, mas eu era um sonegador de impostos. E aí, eu estava na igreja, mas eu não pregava, eu não cantava. E aí, de um tempo, Deus começou a me motivar, né, a participar, a cantar, a pregar, porque eu senti saudade de fazer aquilo que eu fazia antes. Mas eu não tinha tempo, porque eu tomava uma caixa de Desobese, a Ribite, e ia de Capim Grosso para Curitiba em um carro pequeno, para escoltar as carretas que vinham com pneu, porque se ela capota no caminho, como não compensava fazer seguro, eu vinha escoltando. Aí se Deus livre, capota alguma, eu chamava a polícia para tomar conta da carga, para não ser saqueado. Então eu vivia magrelinho, arrebitado, chegava na igreja, mas não tinha tempo de me envolver na obra. Mas aí o tempo foi passando e Deus começou a me visitar com força, e as pessoas pregavam, eu chorava, cantava, eu chorava, orava, eu me dizia. Então assim, eu comecei a sentir um desejo tão grande de voltar a servir ao Senhor Jesus, que eu abandonei toda essa empresa e todo esse trabalho. E alguns irmãos diziam que eu estava louco, que eu estava com problemas,
e que era loucura como que eu ia abandonar uma empresa que ia de vento em popa, que vendia 3.000 pneus. Mas eu comprava mercadoria sem nota. Aí vinha o fiscal lá na loja, eu mandava esconder aqueles pneus novos, aqueles pneus de caminhão. Eu colocava num compartimento separado para ninguém ver. E aquilo não estava me fazendo bem. Porque eu compreendia, Deus dizia assim, olha, a vida sua tem um prazo de validade. A sua vida acaba daqui a pouco, porque o homem vive uma vida com data marcada. Não adianta você ganhar dinheiro e perder a sua alma. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso do seu dízimo, de sonegação fiscal. Eu preciso de você. Se não tiver você, esqueça o resto, eu quero você. E naquele tempo, em 2010, eu fiquei nessa relutância com o Senhor Jesus de 2000 até 2010. Em 2010, eu fechei todo o meu comércio, toda a distribuidora de pneus, e eu abandonei tudo e me tornei um pregador itinerante. E de 2010 para cá, eu vivo pregando a palavra. Aconteceu muitas coisas. Muitos diziam que eu estava louco. Hoje eu tenho apenas uma fazenda com um pouquinho de animais, bem pouquinho, e vivo viajando. A minha vida é viajar, levar a palavra, mas aconteceu tantas coisas do dia que eu aceitei 2010 para cá. E eu quero lhe dizer que Deus, Ele é simplesmente incrível. Quero que você descanse teu coração e compreenda que você tem chamado de Deus. E quem tem chamado não tem demônio, não tem peste, não tem nada que impede você de chegar lá, né? De ser mantido ali na presença de Deus. Eu me lembro que assim que eu decidi fechar tudo em 2010, eu vinha com uma caminhonete nova que eu tinha, de Senhor do Bonfim para Capim Grosso, e estava uma neblinazinha. E do nada, apareceu uns faroletes, era umas 6 da tarde, e Satanás jogou o carro que vinha no sentido contrário para cima de mim. E ele vinha montando aqui em cima do meu para-brisa, voando para cima de mim. Eu desviei pro acostamento nivelado, e ele pegou daqui do farol dianteiro até a lanterna traseira e acabou com todo o carro que eu estava aqui, o volante, tudo. E eu não sei como, uma coisa incrível, Deus me tirou daqui, me jogou de lado pro banco de cá. E quando eu parei, já na beira de cair em um buraco, porque eu estava a 120 por hora, eu fui freando. Quando eu parei, esse carro estava todo perdido no lugar que eu estava, tudo amassado, volante isolado, e eu estava aqui do lado do banco do passageiro intacto, não sofri um arranhão. Então Deus, Ele é simplesmente maravilhoso e fiel, e Ele livra aqueles que confiam nele. E o tempo passou, me tornei um pregador e com uma agenda, viajando por o Brasil, por todo canto, e vivendo só da obra, né? E de pequenos rendimentos da roça, quando dá. E assim, quero dizer para vocês, queridos, que a minha felicidade hoje ela é muito maior do que no tempo que eu tinha as coisas, no tempo que eu tinha tanto dinheiro. Porque dinheiro não traz felicidade, né? Satanás colocou na mente das pessoas que felicidade é obtida através de coisas, mas felicidade é obtida através do Senhor Jesus. As coisas são secundárias. Se Deus quiser te dar, perfeito, aproveita. Mas isso tem que ser secundário. Deus não pode exercer o papel de coadjuvante das nossas vidas. Ele não pode sentar no banco de trás do nosso carro. Ele tem que ser o primeiro. Eu tenho na minha Bíblia a versão King James, que é a mais antiga depois da Septuaginta, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os obstinados, que retardam seu sono até altas horas, levanta antes do dia amanhecer e idolatra o trabalho, não alcançarão os bens que o Senhor dá aos que os amam, mesmo quando estes ainda estão dormindo. É uma promessa do Senhor. Então, mas eu não vou viver por aí, ao Deus dará. Bem, irmãos, eu estou vivendo há 14 anos ao Deus dará, porque a melhor coisa do mundo é viver ao Deus dará. Quem não vive ao Deus dará está vivendo ao diabo dará, sonegando, roubando, esquematizando, e diz que está servindo a Deus, pegando BNDES para não pagar, ou para pagar do jeito, está dizendo, Deus é meu sócio. Que sociedade Deus tem com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, com o Banco do Bradesco? Quem é teu sócio é o banco. A riqueza que Jó tinha, que Abraão tinha e outros homens tinham, era dada por Deus. Eles descansavam no Senhor, eles eram adoradores por excelência e Deus abençoava eles, né? Então a riqueza que vem de Deus, ela não precisa envolver cheque pré-datado e nem BNDES, nem financiamentos, crente fazendo financiamento para 10, 15, 20 anos, vai morrer e vai ficar devendo aí. Deus diz: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor, né? Então eu abandonei tudo e comecei a servir a Deus nessa época, e estou desde lá até aqui, adorando e servindo ao Senhor. Minha família serve ao Senhor, meus avós descansam no Senhor, né? Morreram servindo a Deus, vai ressuscitar na manhã da ressurreição. Meus tios servem ao Senhor,
e todos estamos aí, né? Eu estive o privilégio, estou tendo o privilégio desde 2019 aí para a África, né? Nós temos feito assim trabalhos lindos lá para a glória do nome de Deus. Tem acontecido Pentecostes, né? Esse ano, por exemplo, eu fui 2 vezes, ou melhor, o ano passado. Estou indo 1, 2 vezes por ano, e Deus tem curado nas igrejas que eu prego, Deus tem libertado, Deus tem feito Pentecostes para a glória do nome dele. Mas eu queria, antes de terminar essa primeira parte do meu testemunho, contar um testemunho que aconteceu recentemente na minha vida, e que se isso que você ouviu de mim ainda não é suficiente, palavras de verdade, porque Deus sabe, meu Pai, que eu não preciso aumentar nem diminuir nada, porque isso não me importa. Isso não me importa, eu não tenho a intenção de nenhum tipo de fama nem nada. Eu louvo a Deus pelo convite do canal Semeando Vida, para estar compartilhando essa palavra, né? Para estar abençoando você que está aí do outro lado, que de repente vai te edificar de alguma forma ouvindo isso. Mas eu quero te contar uma parte forte da minha vida que aconteceu agora recente, para mim poder estar terminando. Em 2021 aconteceu algo incrível comigo. Eu tenho um canal no YouTube já faz alguns anos, e todo 8 dias, todo sábado eu posto um vídeo e coloco lá. E nesse sábado à tarde eu tinha feito um vídeo que tinha gerado muita repercussão. E eu coloquei esse vídeo, repercussão positiva para a glória do nome do Senhor. E eu estava na minha casa e a minha esposa subiu comigo lá, e a laje ela tem uns 4,80 metros de altura. E ela olhou para o telhado e falou: Jean, eu acho que aqui vai ficar baixo para colocar o forro. E eu tinha uma pia de teia, sabe essas teias do norte que dá 50 centímetros de altura, que ela fica empiada na beira da parede? E essas teias estavam lá. E eu subi nessa pilha. A laje tem 4,80 metros de altura, e no lugar que eu estava, devia dar uns 4 metros pro beiral da laje. Eu subi no telhado e coloquei a mão. Mas quando eu medi, falei: não, amor, aqui dá, a altura é boa. Quando eu desci, coloquei o pé no chão, veio um vento impetuoso. Você pode dizer assim, mas foi vento mesmo? Que me desequilibrou. Bem, eu te digo que foi vento porque eu vivi isso, né? Então foi um vento que aconteceu. E eu não tenho problema de equilibrismo, eu vou para o monte, eu sou homem de monte, e lá no monte eu fico em beirada, né? Assim, eu não tenho problema nenhum de equilíbrio, não tenho problema. E naquele momento veio um vento, em junho de 2021, veio um vento tão forte, me jogou com força, e eu saí correndo de costa. E a minha esposa tentou segurar na minha mão, e ela não conseguiu, e eu caí correndo de costa nessa laje de 4,80, e embaixo do piso tinha concreto, sabe? Era um piso de concreto. E eu não sei, irmãos, quem está me ouvindo aqui já teve experiência de quase morte, mas eu tive, né, nesse momento, e eu caí de costa correndo. E quando eu caí, eu vi, realmente, como dizemos aqui no Nordeste, a morte nos olhos. E eu não sentia minhas mãos, não sentia meus pés, não sentia meu corpo, só sentia os meus olhos e os meus lábios. A saliva doía, o piscar dos olhos doía. Eu me senti realmente morto. Eu não desmaiei, nunca desmaiei na minha vida, mas eu senti assim a morte nos olhos, como dizemos aqui no Nordeste. E aí minha esposa gritava: Deus salva meu marido, Deus salva meu marido. E veio meus filhos, meus sobrinhos, e todos já me colocaram no carro do jeito que eu estava. Nem ligou para o SAMU nem nada, e me levou para o Hospital São Vicente, aqui de Morro do Chapéu. E lá no hospital eu tive o diagnóstico mais triste da minha vida. Eles me examinaram e disseram: olha, esse rapaz, o médico aqui de dizeres regionais, ele falou: esse rapaz ele está quebrado no meio. Esse rapaz ele quebrou no meio, a coluna dele quebrou no meio. Viu? Ele quebrou no meio, ele quebrou a L5 e a L3. E a gente não consegue dar jeito aqui. Tinha, além da L5 e a L3 quebrar, tinha uma fratura aqui no meu braço. Não sei se você consegue ver a cicatriz, que dava uns 11 centímetros aqui com o osso exposto. E ele disse: tem que tirar daqui urgente, porque nós não podemos ajudar. E me levaram para uma cidade, né, para a Clínica Santa Bárbara, em Jacobina, como a minha família é de Capim Grosso. Aí eles foram para Jacobina e disseram: traz para aqui, é uma clínica muito boa. Eu diria que é a referência da região. E eles foram lá, me levaram para lá, colocaram na maca, me levaram para lá, né? E lá eu fiquei até meia-noite de sábado. Eles faziam exames, raio-x, radiografias. E aí, à meia-noite eu tive o diagnóstico mais triste que alguém pode ter. Eles olharam para minha esposa e para o meu irmão, e eu não falaram para mim, mas eu estava do lado do consultório. Assim, eu estava no consultório do lado do compartimento. Eu vi ele dizendo: olha, a cirurgia do seu irmão
se nós pudéssemos fazer, seria 400 mil reais. Mas nós não vamos fazer. E eu acredito que aqui na Bahia ninguém faz. Porque a situação dele é o seguinte, ele tem a L5 e a L3 desmoronada. Né? E o maior problema dele é o seguinte, se nós pudéssemos fazer essa cirurgia, ou se alguém fizer, leva para o hospital do estado, porque lá ou ele fica paraplégico, ou ele morre na mesa de cirurgia, porque esses são os dois caminhos para ele. Nós não podemos fazer nada aqui. E aí eu vi quando ele disse assim, que isso foi o mais duro para mim ouvir, falou assim, mas o maior problema do seu irmão e do seu esposo, moço, não é isso. Se ele ficar paraplégico, pelo menos ele está vivo, se ele não morrer na mesa de cirurgia. Mas o maior problema dele é que os fragmentos de ossos da L5 e da L3, eles estão circulando no corpo dele. Né? E ele pode ter um problema de morte instantânea, porque esses fragmentos de osso podem tampar a veia do coração, e o coração dele para. Pode tampar a veia do pulmão, ele para de respirar. Então assim, ele tem várias possibilidades de morrer até imediatamente por conta desses fragmentos de ossos. E se isso não acontecer, esses fragmentos de ossos eles vão apodrecer dentro do corpo dele e ele vai ter outro problema. Queridos, eu falo para você sinceramente, aquilo ali para mim foi o fim. E aí eu sou colocado numa maca de volta, despedido daquele hospital, sem saída, sem saber o que fazer. Minha família volta para Capim Grosso, minha esposa vem comigo para Morro do Chapéu, na maca ali, chorando, eu chorando. Chego no hospital de Morro do Chapéu de novo no São Vicente para ir para a regulação no HGE em Salvador. Já no primeiro horário, quando eu chego lá, é tipo 3 horas, 3h30 da manhã, eu acho que era mais ou menos isso, eles me colocam de novo lá no hospital. O médico diz, olha, daqui a pouquinho, às 5, 6 horas da manhã, você já vai para Salvador, viu? Porque seu caso tem que cuidar, você não pode ficar mais aqui não. Eu fico ali das 3h30, deitado na cama, mas naquela hora, na maca, né? Naquela hora veio uma lembrança assim, falei, Senhor, Tu me libertastes com 9 anos de idade, o Senhor me tirou, Pai, da senzala, me tirou da escravidão, me chamou só com 9, porque Tu me amas, e eu fiz tantas coisas boas e tantas coisas ruins, de novo Tu me resgata das coisas ruins, e me dá de novo o poder de ser um instrumento Teu, mostrando que Tu era a minha vida, me livrou já de revólver, me livrou de acidente, me livrou de tanta coisa. E agora, Senhor, acabou a minha história, chegou o meu fim, eu vou morrer aqui no meio da pandemia, irmão, 2021, junho, mês de junho, já havia morrido um monte de amigos meus, inclusive um amigo meu de infância morreu lá no HGE, finado Frank Neto, um grande querido amigo meu, amigo de infância, filho da querida irmã Zezé e Netinho, menino que eu conhecia, nós éramos pequenos, trabalhava com Zezé, molequinho, nessa época que eu servia a Deus na igreja, eu estava ali na casa de Zezé e de Netinho, era todo mundo envolvido. E aí, medo de morrer, medo porque já estava morrendo com isso, e eu não tinha mais nada. E eu comecei a lembrar de Deus. E meu barco estava totalmente cheio de água, eu não sabia o que fazer. E naquela hora, eu diria para você que eu estava muito mais com medo do que com fé. E eu comecei a indagar a Deus, Senhor, acabou, a minha história acaba por aqui. O que vai ser da minha vida? Chegou meu filho para mim e disse assim, Pai, e agora, Pai? E agora? As palavras que mais me comoveram foram as palavras do meu filho. Assim, tão penoso, Pai, e agora? Eu senti que ele estava apelando, tadinho, porque meus filhos são tão dependentes de mim. Tenho uma moça e um rapaz e eles, assim, sabe, tudo que faz é comigo. E eu acho tão bonito isso, eu louvo a Deus pelos meus filhos. E na hora que meu filho falou isso pra mim, sabe, eu me senti tão derrotado. Eu falei, meu Deus, quem vai cuidar da minha família? Quem vai cuidar da minha família? E eu tava com tanto medo, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos, como cristãos? É que nós passamos muito tempo falando uns com os outros e pouco com Deus. E é por isso que nós não vivenciamos milagres. É por isso que nós não presenciamos poder. Mas Deus, ele tem um plano, ele quer exportar o seu poder para a vida do crente que acredita. Ele quer exportar a sua onipotência para que nós possamos vivenciar poder. A palavra diz através de São João que ele vai
fazer tudo que nós pedirmos a Ele para mostrar que Ele está na nossa vida e que nós estamos nele. Esse é o alimento para o cristão, é a energia para você demandar. Está cheio de igrejas com pregador mortos, com púlpito morto, onde não se fala mais de vitória, de poder, onde parece que Deus, parece que o Espírito Santo não tem mais lugar. Ninguém quer que perturbe o seu status quo. Pregue, mas não fale dos meus problemas, não perturbe a minha posição. Sabe, mas Deus continua na ativa, Deus continua aí querendo fazer proezas, querendo fazer milagres, porque Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, para que no dia do juízo final você esteja ansioso para se encontrar com um amigo, porque Deus virá buscar amigos. Deus não vem buscar crentes que quer ir para o céu de carona, que conhece Deus de segunda mão. Ele quer gente que tem uma relação grande com a palavra, mas não conhece o dono da palavra. Ele vem buscar amigos pessoais. É isso que Ele vem buscar. E naquela madrugada, o meu Deus, que me visitou com 9 anos lá atrás, Ele volta ali. E Ele faz algo maravilhoso. E eu quero testemunhar isso para você. No meio do meu desespero, eu não vi o Senhor Jesus Cristo fisicamente. Mas Ele chegou para mim, irmãos, aqui nesse ouvido, e disse assim, ó, meu filho, de madrugada no Hospital São Vicente, morto, só batia os olhos e abria a boca, o resto não tinha movimento de nada. E Ele disse assim, meu filho, quem te derrubou daquela laje foi o meu adversário, foi Satanás, o meu inimigo. Jesus disse isso para mim, irmãos, de madrugada no hospital. E eu quero que você faça uma coisa. O Senhor falou, eu quero que você saia daqui, peça para Ele levar para casa, do jeito que você está. E lá na sua casa, onde Satanás tentou lhe matar, eu vou lhe curar. Para mostrar para Satanás que eu estou na tua vida, Jean. Oh, aleluias. Bendito seja teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Bendito seja Deus. Oh, meu Deus. E Ele disse, vá para casa. Vá para casa. Queridos, eu não sou bom. Eu diria para você que eu tenho mais medo do que fé. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus Ele quer desafiar você a experimentar o poder dEle. Porque eu conheço, irmãos, pessoas que não vão ao hospital. Mas eu nunca vi dizer até hoje de Deus tirar alguém que está no hospital e levar para casa, né? Porque não ir ao hospital é uma coisa, mas sair do hospital com um diagnóstico negativo, com a beira da morte é outra coisa. E Deus disse, saia do hospital. E nós temos um ditado aqui que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E na hora que Deus falou, eu obedeci porque eu tenho juízo. Porque eu tenho juízo. E eu quero te contar uma coisa. Quando Deus disse assim, eu vou te curar em casa. Essa palavra foi definitiva. Eu olho para o meu corpo. Naquela hora, eu sinto as minhas mãos de volta. Eu sinto minhas pernas de volta. Eu não me levantei, mas eu já senti o meu corpo de volta para a glória do nome do Senhor. No leito do hospital, e eu gritei para minha esposa, Daia, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. E comecei a gritar no hospital e todo mundo ficou se escandalizando. E veio as enfermeiras, veio uma pessoa, veio outra. E disse, que é isso, que é isso? Falei, Deus me curou aqui agora, moça, Deus me curou. E a minha esposa, você tá louco, Jean, Deus me curou e chama o médico. Eu disse, eu vou para casa agora que Deus disse que é para ir para casa, deitado na maca, mas já com os movimentos de volta, tudo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E minha esposa liga para minha mãe fala, você tá doido, Jean, que negócio é esse? Eu falei, mãe, Deus me curou, meu filho, Deus me curou, mãe, mandou ir para casa, E chega o médico e fala, o que é que tá acontecendo aqui? Eu falei, doutor, eu quero ir para casa, eu quero assinar o termo de responsabilidade aqui porque eu quero ir para casa. Você é doido, rapaz, você tá morrendo. Eu falei, não tô morrendo não, doutor, porque o Senhor Jesus veio aqui, há pouco tempo já me deu cura. Olha aqui, doutor, minhas mãos de volta. Ah, então levanta. Eu falei, não, Deus me curou, doutor, Ele disse que vai me levantar na minha casa.
e falou, você é louco, você bateu a cabeça, está com problema, vou chamar o delegado da cidade, vou chamar o promotor da cidade. Foi um monte de ameaças, irmãos, e eu falei, doutor, você pode chamar quem o senhor quiser, eu sou um cidadão, conheço os meus direitos, eu quero ir para minha casa. E essa luta durou de 5 da manhã até 11 da manhã do domingo, para eles me liberarem para casa. Me colocaram na maca, eu já tinha os movimentos, mas eu ainda estava deitado, não tinha coragem de levantar, embora eu já tinha consciência que Deus já havia feito a cura completa, porque Deus não trabalha no parcelado, Deus não trabalha no parcelado. E eles me colocaram na maca, me levou para casa no domingo, 11 horas, eu cheguei aqui, fiquei deitado, mas eu tinha uma alegria tão grande, eu tinha uma presença tão perfeita que eu só conseguia rir, alegrar e cantar, e sabe, a vitória chegou, bendito seja o nome de Deus, e uma alegria. E eu fiquei deitado nessa maca, à tarde de domingo. Veio um amigo meu, médico missionário, né? Amigo pessoal, e ele é osteopata, ele é inglês da Inglaterra, ele estava aqui na Chapada Diamantina, e ele veio com os testes, ele é neurologista também, e ele veio me visitar, não veio fazer consulta, porque Deus já havia me curado, mas ele veio me visitar, ele era muito amigo meu com a sua esposa, a Cláudia, e ele veio, o doutor Steven e a Cláudia, e ele veio me visitar, e eu deitado, e ele fez os testes neurológicos em mim, de sensibilidade nos pés, nas mãos e em tudo, e já, você tem tudo de volta, você está totalmente perfeito. Deus realmente realizou a cura, glória a Deus. Agora você não se levanta ainda, porque você tá tão traumatizado da queda, e você ainda tá choqueado. Fica deitadinho aí, quando você sentir vontade, você levanta. E eu fiquei deitado no domingo à tarde, na segunda o dia todo, na terça o dia todo, na quarta o dia todo. Só tinha alegria, mas deitado. Meu Deus, eu levanto, porque o homem é assim, né, irmão? Deus fez lá, já no sábado para domingo, mas eu fiquei esses dias tudo deitado com os movimentos, mas sem coragem. Na quarta de manhã, Deus disse assim, agora está na hora de levantar, meu filho. E como se alguém deita para dormir, levanta de manhã. Deus me deu força nessas conjunturas e eu me levantei normalmente da cama, para a glória do nome do Senhor. Meu pai mora em Brasília, ele veio desesperado e falou, você é doido, o que é isso? Você está morrendo, rapaz. Vamos fazer um exame. Falei, pai, que exame, pai? Deus já me curou. Não, vamos fazer um raio-x, vamos. E aí me levou para a cidade de Irecê, que é uma cidade grande aqui próximo, e foi lá na clínica, né, e fez uma radiografia. E para a glória do nome de Deus, eles mostram assim, tá a L5 e a L3 consolidada, para a glória do nome do Senhor. Consolidada. Deus fez um milagre tipo sucção. Ele puxou todos os fragmentos de ossos que o raio-x, a radiografia anterior mostrava a L5 e a L3 desmoronada. E a radiografia, com 4 dias depois, mostra a L5 e a L3 consolidada, como se nada tivesse acontecido, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí Deus me deu de volta todos os meus movimentos, não precisou fazer fisioterapia, não precisou fazer nada. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus é tremendo e maravilhoso. Então creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia e acredite que nem tudo está perdido. E para tu vencer desafio, não estás sós. Tens um Deus. Creia que todo problema há um Deus que resolve, irmão. E não há barreira capaz de suplantar a tua fé. Creia e receba a vitória, porque ainda há esperança. Creia na eterna promessa, porque Deus não falhará. E Ele te convida hoje a experimentar a cura que vem dele, a experimentar o milagre que vem dele, a experimentar a libertação que o Senhor pode te dar. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer que tu experimente o outro lado do Evangelho. Ele quer que tu viva uma nova página do Evangelho. Ele quer te dar tudo de volta que o diabo levou. A palavra aqui é restituição. Deus quer restituir tudo que é teu, que Satanás levou. Quer restituir o teu casamento, quer restituir tua saúde, quer restituir tua paz, tua alegria, tua paz na alma, quer restituir o financeiro, quer restituir os filhos, quer restituir o gozo e a alegria da salvação. Ele quer restituir. Então toma posse da cura, da vida, do fim das feridas, das portas abertas, da bênção completa. Submete-se a Deus. Resista a Satanás, ele vai fugir de você. Deus abençoe a tua vida, fortaleça a tua casa, abençoe cada lar, cada irmão querido em Jesus Cristo que ouve essa palavra e acredita. Deus é fiel. Talvez tu e eu não seja tanto, mas Ele é. Então tira
as legalidades. Satanás, ele rasteja por caminhos de pecados. Tira as raposinhas da tua vida, os pequenos pecados. Se submete a Deus. Qual é o critério para se libertar do pecado? Submissão. A grande palavra-chave do evangelho é submissão. Submetei-vos a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Quer uma mudança de vida? Pede a Deus que ele te dá. Quer experimentar uma vida nova? Pede a Deus que ele te dá. Quer receber renovo, sentimento novo, alegria? Pede a Deus. Nós somos todos pedintes diante do Senhor. Tira o direito legal que o diabo tem na tua vida, que está roubando tua alegria, o gozo da salvação, roubando a tua paz, roubando a tua saúde. Satanás, ele quer te enredar, quer te amarrar em uma âncora de decepção, quer bagunçar a tua vida, quer deixar você desnorteado, desatinado. Mas o Senhor Jesus Cristo quer fazer tudo novo na tua vida, irmão querido. Você que está aí do outro lado, abandonada pelo esposo, pelos filhos, Deus é contigo. O tempo todo existe Cristo, lembre-se disso. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo em cada canto da casa, Cristo em cada hora do dia, Cristo em cada estrada isolada, Cristo em cada hora da madrugada, Cristo. Então experimenta esse Senhor, esse Salvador querido. Não é algo intangível, não é algo impalpável. Ele é tangível, ele é tão sólido quanto esse volante que eu toco a mão, que Deus é fiel. Deus é tremendo, ele não é algo abstrato que você não pode sentir, ele está aqui, ele está aí com você do outro lado, não importa o tamanho do teu problema, nosso Deus resolve problemas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas você precisa parar de desejar o Senhor Jesus como o teu Salvador pessoal, porque o Senhor Deus, ele não será o teu Salvador, se primeiro ele não ser o teu Senhor. Você compreende isso? Para ser o teu Salvador, ele precisa ter o teu Senhor. Então, eu estou na novela, pede a Deus para te libertar, que ele te liberta. Eu estou no álcool, pede a Deus. Estou na prostituição, estou na pornografia, estou no adultério, pede a Deus. Você não vai conseguir mudar a tua vida com esforços pessoais, porque você não tem força para mudar. Mas o Senhor Jesus tem força para transformar a tua vida. Pede a Deus. Diz a expressão bíblica, se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberás, você a terás. Se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberás, você a terás. Creia nisso, acredite nessa palavra, confie no Senhor e tenha certeza de uma coisa, a certeza traz vitória. Mas a dúvida só traz derrota, não tenha dúvida que Deus é fiel. É psicológico. Se botar na cabeça que está doente, vai ficar doente. Se botar na cabeça que está depressivo, vai ficar depressivo. Se botar na cabeça que vai viver na miséria, é miséria. Você é o que você escolhe ser. Mas o Senhor Jesus diz assim, se você colocar na sua cabeça a mim, você vai ser um vencedor, um campeão, um guerreiro, uma guerreira, um vencedor. Deus quer fazer renovo, Deus quer trazer renovo, Deus quer trazer vitória para a vida do cansado, do deprimido, do debilitado, daquele que acha que não tem mais saída. Deus é contigo, irmão. Ele te ama e quer te ver sorrir. E de você ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça, o Senhor Jesus Cristo está vivo, não se esqueça disso. Ele é amor e ele não vai te abandonar. Creia, confie e espere. Acredite em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ser escravo do pecado? Se temos a graça de Deus como liberdade. Para que sermos escravos do pecado? Se temos a graça de Deus como liberdade, ele quer te dar essa liberdade, essa alegria e esse gozo de salvação. Deus te abençoe e te guarde. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.